Amigos da TV Campos Floridos, na noite dessa segunda-feira aqui no Centro Estudantil, aconteceu a reunião da Justiça Eleitoral com os candidatos a vereador para definir o que pode ou o que não pode nessas eleições municipais. Floridos, vamos conversar aqui com o promotor de justiça, que é promotor eleitoral também desse pleito, para falar sobre essa reunião. Doutor, como que você avaliou essa reunião e quais os principais pontos aí que o Ministério Público estará de olho nessas eleições? Então, Diego, boa noite, obrigado pela pergunta. Mas, em geral, nós falamos sobre crimes eleitorais, sobre o que é proibido, o que pode, o que não pode. Estamos tentando fazer um trabalho de prevenção, para que não tenhamos que punir e que ir para o lado criminal, o lado da polícia. E acho que foi bem proveitoso, as perguntas foram bem sensatas e acho que todo mundo saiu bem esclarecido. O senhor destacou ali alguns dos principais crimes eleitorais, a compra de voto, boca de urna. Quais os principais situações que ocorrem numa eleição municipal e que o Ministério Público estará atento nessas eleições? O que a gente mais combate, o primeiro crime que vem à mente é a tal da compra do voto, né? É você trocar o voto pela cesta básica, pelo tijolo, pela laje, pelo combustível, e por dinheiro, né? Que também é muito comum. Então a gente está de cima disso. Se tiver vídeo, foto, testemunha, vamos processar essas pessoas que fizerem isso. Claro, precisamos de provas, obviamente, mas se houver, vamos atrás. E é um trabalho assim que também é muito importante para que não haja um desequilíbrio no processo eleitoral e para que não ganhe a pessoa mais rica ou que tem mais recursos, mas sim aquela pessoa que o povo deseja que seja eleita. Chegar aqui na Rafaela, ela que é a chefe da Vigilância Sanitária, participou da reunião. Rafaela, uma eleição diferente onde a Vigilância Sanitária veio com algumas instruções, principalmente com relação ao comício, que não vai ser realizado aqui no município, e também os cuidados aí na distribuição de material gráfico, né? Como que você avalia essa eleição diferente? Assim como esse novo período que a gente está passando é tudo muito novo, então a gente precisa contar com a colaboração de cada um, de cada candidato, de cada pessoa que for ajudar ele ali na sua divulgação, para que sigam as normas, para que a gente não tenha um novo surto, né? Porque a gente sabe que aumentando a circulação, indo visitar as pessoas, entrando nas casas, isso vai favorecer o aumento da circulação das pessoas em mais lugares. Então a gente pede encarecidamente com que os candidatos eles sigam as normas. A gente sabe que eles acabam entrando um pouquinho na casa do outro, né, pedindo voto, mas assim, que tente ser ter o menos de contato possível. Então assim, vamos tentar ser direto, reto, né, ali bem direcionado no que quer falar e evitar situações que gerem contato e principalmente que exponha tanto ele quanto a pessoa ao risco da contaminação. Tentar fazer uma campanha mais digital, no caso. Mais digital. A gente sabe que foi, né, autorizada a questão da visita, né, que o candidato vai na casa do eleitor, mas assim, vamos tentar usar do bom senso, né? Eu vou lá, vou pedir o voto, não vou entrar, não vou sentar, não vou tomar um café, né? Vamos tentar ali fazer uma coisa mais seguindo o distanciamento, fazendo uso da máscara, higienizando as mãos e diminuindo o contato, que a gente sabe que na política ele é tão essencial, mas nesse momento a gente vai ter que adequar esse novo normal para esse período que a gente está passando. Vamos chegar aqui no Dr. Djalma Aparecido Gaspar Júnior, ele que é o juiz eleitoral que vai comandar essas eleições. Doutor, como que você avaliou essa reunião aqui com os candidatos, apresentando aí o que pode e o que não pode na eleição? Toda a eleição eu faço, principalmente as municipais, mas as gerais também, eu faço uma reunião com os candidatos, com os presidentes das coligações, com os advogados e com eventuais outros interessados que irão trabalhar nas campanhas, quanto às principais condutas relacionadas à propaganda eleitoral, que são vedadas e que são lícitas. Porque como a legislação eleitoral é muito complexa, pode ser que alguma confusão, ou às vezes a pessoa não sabe que determinada conduta é possível ou não. Então nós fazemos essa reunião por uma questão de cooperação, né, entre o Poder Judiciário, no caso eleitoral, e os candidatos às cadeiras do Legislativo e o Executivo. Tratamos aqui também dos principais crimes eleitorais, que são realmente eventualmente praticados tanto na campanha eleitoral como e principalmente no dia das eleições.
Então é feito um apanhado geral, ao final da reunião nós tiramos dúvidas dos candidatos e sempre é muito proveitoso fazer isso. Doutor, acho que a gente observou aqui, em geral a eleição vai transcorrer normalmente, mas dentro aí da questão da pandemia, a gente observou que, por exemplo, comício foi feito um TAC, um termo de registramento entre as coligações, e não vai ser realizado nessas eleições em Arapoti. E o uso do santinho, ele foi permitido, a distribuição do santinho, né? Acho que eram os pontos assim, mais polêmicos assim, com relação a essa eleição, né? Tivemos uma reunião prévia com os candidatos a prefeito, vice, presidente das coligações e advogados, respectivos advogados. E ali eles externaram à Justiça Eleitoral e ao promotor eleitoral essa preocupação com a pandemia do Covid-19, já que ainda estamos ultrapassando essa fase difícil, sanitariamente falando. E ali eles externaram a vontade de que algumas condutas, embora listas eleitorais como comícios, passeatas, condutas desse tipo, onde há possibilidade de aglomeração de pessoas e um maior contato entre elas, de fazer um acordo entre eles, um acordo civil, no sentido de evitarem, de não fazerem esse tipo de aglomeração, a fim de evitar. Foi uma espécie de responsabilidade, né, social, uma questão de humanização. Eu achei importante, achei salutar, eu achei uma iniciativa bastante proveitosa da parte deles. E disse a eles que, embora eu não pudesse homologar, digamos assim, esse TAC, já que, de certa forma, ele restringe direitos que a legislação eleitoral permite, entendi importante e entendi bastante salutar da parte deles celebrarem esse acordo. Doutor, a gente observa ali que o corpo a corpo, a visita nas casas, é uma coisa assim muito recomendada, mas é permitido, né? O candidato que estiver visitando residências a partir de agora, obviamente, né? Quando é permitida a campanha, vai ser legal, né? É uma coisa que o pessoal sempre perguntou, a gente não soube responder. A questão de carro de som, é permitido também? O carro de som é permitido. Só que, mediante esse acordo, né, como eles acabaram de celebrar e você acabou de citar, ali eles fizeram algumas restrições, tão somente em determinado período da campanha eleitoral. Mas o carro de som é permitido. O carro de som é permitido. Doutor, a gente agradece e deixamos o microfone aberto para mais um esclarecimento da Justiça Eleitoral aos eleitores arapotienses. Quero dizer aos eleitores que estamos trabalhando de forma árdua, intensiva, a partir já aí do mês de agosto, né, desde agosto, até um pouco antes, né? A Justiça Eleitoral tem trabalhado de forma intensiva para proporcionar aos eleitores uma eleição, primeiro, que ocorra, efetivamente, segundo, que ocorrendo seja de forma segura, sanitariamente falando. Então, no dia das eleições, os eleitores não precisam se preocupar com contaminação. Lógico que pode existir eventual risco, mas lá serão, né, determinadas regras de distanciamento, lá terá álcool em gel para as pessoas que quiserem usar, todos deverão se dirigir com máscara. A Justiça Eleitoral ampliou o horário de votação, uma questão importante que na outra live ainda não havia notícia oficial e agora tem. Das 7 até as 5, né? Isso, então será das 7 às 17 horas, sendo que das 7 às 10, preferencialmente as pessoas idosas, né? Então, as pessoas idosas que vão nesse horário e as outras pessoas que não se encaixam nessa categoria, que aguardem a partir das 10 horas para que se dirijam às suas sessões eleitorais para realizarem seu voto. Quanto aos candidatos, né, desejamos também uma boa campanha eleitoral, um bom pleito a todos e que respeitem as regras eleitorais, porque isso visa a isonomia, a igualdade entre todos eles. E dizer que a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral estarão atentos a eventuais irregularidades que aconteçam e tomarão aí as medidas cabíveis judicial para conter. Tudo isso, como eu disse, visando privilegiar e homenagear a legitimidade das eleições agora em 2020, né? Quero vê-lo sorrir, quero vê-la poupar, quero vê-lo poupando pra ganhar sem parar. Quero vê-lo poupar, quero ver o seu bolso encher sem parar. Promoção Poupar e Ganhar Sem Parar Sicredi. Concorra a 2,5 milhões em prêmios em dinheiro. Traga sua poupança para o Sicredi. No Sicredi, cooperar é muito mais negócio.